Bom, pessoal, eu vou começar hoje aqui novamente, né? A gente vai agora para a playlist, né, de FUP. Mais uma lista, né? Mais um vídeo da lista aqui da playlist. E aqui nessa hoje a gente vai resolver o jogo da adivinhação. A gente vai dar alguns incrementos no jogo. No caso eu já dei, eu vou só explicar o incremento que eu dei no jogo, claramente. E aí a gente vai ver o jogo funcionando e eu vou explicar o código de como ele está funcionando e também os desafios que foram propostos e a gente conseguiu resolver. No código funcionando já dá para ver alguns dos desafios que foram incrementados, né? Mas aí a gente vai evoluir no esse passo a passo. Estou de fone hoje porque o meu microfone eu acho que ficou muito baixo no primeiro vídeo, então eu acho que é melhor colocar o microfone na cabeça, apesar de ficar um pouco esquisito, né? E meio eu acho que é antiprofissional. Eu ainda acho que fica melhor pro áudio sair mais limpo, né? Que ainda vai sair ainda com um pouco de interferência, mas tá tudo certo. Então vamos lá, aqui vamos com o nosso desafio. Eu vou mostrar o jogo funcionando primeiro e depois... Pronto, eu vou mostrar o jogo primeiro funcionando e depois a gente dá aquela explicada no código. Então vamos lá, ele primeiro vai me pedir o intervalo dos números secretos, né? Ou seja, é um jogo de adivinhação, vou adivinhar que número é. Então vamos lá. Escolhi o número do intervalo dos números secretos. Eu vou escolher um número de 0 a 50. No caso de 1 a 50, porque eu não gosto do zero. Então assim, é 1 a 50, certo? Então ele vai me escanear dois números. Aí vai perguntar qual nível de dificuldade que eu quero para poder acertar esse número, né? Então eu vou colocar aqui no fácil porque eu sou medroso. É que eu erre, né? Aqui na frente ao vivo. Então ele vai perguntar, tá dizendo que é a primeira tentativa e perguntar qual é o meu chute. Eu vou chutar aqui 35. Ó, ele vai me dizer que o meu número foi maior do que o número secreto. Vou dar meu segundo chute. Pro segundo chute eu vou colocar 20. É maior do que o número secreto. Então tem que chutar de novo. Vamos chutar aqui 10. É maior do que o número secreto. Então vamos chutar aqui 5. É menor, então tá entre 5 e 10. Eu já gastei 5 tentativas. Então eu vou chutar 8. Pronto. Então aí eu acertei o número, né? E aí ele vai fazer com que eu, baseado nos números dos meus erros, ele vai descontar da minha pontuação total. Eu começo com 1000 e aí ele termina com a diferença da quantidade de pontos. Agora, olhando o código agora aqui, eu acho que um incremento que inclusive eu vou fazer posteriormente é colocar que eu tenho 1000 pontos no começo. Eu acho que isso fica legível para o usuário e tal, mas como eu fiz a lista mesmo ao pé da letra, eu não pensei nisso. Mas agora que eu pensei, eu tenho que adicionar no código. Então, tá aí, fica aí a dica. Mil coisas que a gente só acha nos erros de gravação. Então, vamos lá. Vamos explicar o código agora para ficar um pouco mais legível. Alguns dos desafios lá eu vou acabar explicando e nem vou lembrar que eu estou explicando do desafio, mas dá para entender. A gente fez o código em sala com o professor, então o código já estava feito. A gente tinha que fazer alguns incrementos e fazer, né, as melhorias que a gente achasse que fosse pertinente. Então, a gente vai começar com o básico. Inclusão da biblioteca stdio. Eu falei certo, stdio.h. E a inclusão da outra biblioteca que a gente vai precisar para gerar números randômicos. Então, eu coloquei aqui como um comentário o número de tentativas 3, porque tinha sido o número de tentativas que a gente tinha colocado como uma variável global lá do decorrer da disciplina, né? Então, tipo, eu coloquei como comentário pra gente poder definir os níveis e o tanto de tentativas baseado no nível que a gente escolher lá, né? Então, eu deixei isso como uma variável global. Aqui nesse jogo a gente ainda não implementou funções, mas se a gente pegar a aula 2 que a gente teve da lista 4 e jogar aqui, o jogo vai ficar bem mais organizado e enxuto, né? Inclusive aí já é outra atividade para fazer durante as férias. Então, aqui a gente vai começar agora a explicação do código. A gente vai declarar a variável, que é jogar novamente, e a gente vai entrar no loop. O loop vai ser sempre, ele vai mostrar a tela inicial do jogo, e aí eu vou declarar as variáveis que eu vou precisar para esse jogo. Então, vou precisar de um número inferior e um número superior, para a gente poder fazer esse é o scanf do intervalo de números que eu vou precisar. Eu declarei o número secreto, que é exatamente o número que a gente quer, o chute, o acerto
os pontos. Aí nos pontos, em vez de declarar uma variável inteira, eu declarei uma double, que é um tipo de variável de números com pontos flutuantes. Ah, Daniel, mas então por que você está usando o double em vez de usar o float, já que é um ponto flutuante? Bom, o double ele tem o dobro de... ele trabalha com mais espaços do que o float, então pra gente não ter nenhum problema em relação a isso, eu estou declarando como um double mesmo. A gente vai precisar de outras 3 variáveis, que é o nível, o total de tentativas e o último número. No primeiro passo, como eu mostrei lá no jogo funcionando, a gente precisa do quê? Escolher o intervalo dos números e depois a dificuldade. Então é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro ele vai pedir pra gente escolher o intervalo de números, então essa é a primeira parte da atividade. No exercício anterior a gente podia escolher entre 0 e 99. Agora o usuário tem que escolher esse limite, então para isso eu usei um printf para capturar o dado do usuário e ele vai escanear 2 números, o inferior e o superior. Ou seja, é onde o intervalo menor vai começar e até onde esse intervalo vai, mais ou menos. Então, ele vai pegar aqui no scanf isso, né, de escanear do usuário esses 2 valores, que foi o que a gente fez aqui, ó, se a gente olhar no compilador tá aqui. E aí ele vai pegar, que ele vai fazer, né, o número secreto, ele vai usar essa função rand, que ele vai pegar o número inferior, o número superior nessa fórmula e vai deixar com que o usuário calcule, que o usuário defina o tanto de intervalo que ele vai querer, certo? Aí esse fprintf aqui não era pra estar aqui, porque eu coloquei ele como comentário em vez de ter apagado, mas era só pra ir testando, porque eu costumo colocar um printf depois de cada função pra ir testando se ela tá funcionando. Eu coloquei aqui, eu esqueci de apagar, mas eu vou deixar aqui porque não tem problema. Então depois que a gente seleciona o intervalo, a gente vem para o nível de dificuldade do código, né? O número de dificuldade do jogo. Então vamos lá. Eu apresento essa mini telinha, um mini menu, poderia ter ficado melhor também, acho que vou incrementar depois. Se ele vai querer fácil, médio ou difícil, né? Então dependendo do que ele vai escolher, ele vai escanear e vai colocar para o nível, né? Vai escanear essa variável para o nível. Quando eu pegar nível, ele vai abrir um switch case, que aí ele tem 3 possibilidades. Se o usuário digitar 1, vai cair no case 1, se o usuário digitar 2, ele vai cair no case 2, e se ele digitar 3, vai cair no case 3. E aí para cada uma delas eu atribuí que o total de tentativas, né, que foi aquela variável que a gente declarou aqui em cima, ela vai ser igual ao nível, que é exatamente a nossa variável lá em cima, né, global. Então ele vai definir por aí. Então sempre que ele definir, ele vai sair desse switch case. E aqui era um comentário que eu também deixei, né, de um loop que a gente fez que esse total de tentativas ele poderia ser feito com loop também, né? Mas eu preferi com switch case porque eu acho mais eu acho que se adequa mais ao código, é isso. Mas aqui também dá pra fazer com for, né? Eu deixei aqui, mas deixei em comentário. Então vamos lá, e aí, beleza, depois que a gente seleciona o intervalo, a gente vai lá e vai definir a dificuldade, né, o número de tentativas, e aí ele vai pedir pra mim o primeiro chute. Então ele já definiu qual que foi lá, né, o intervalo dos números, ele vai escolher um número randômico nesse intervalo, e depois ele vai me pedir quantas tentativas eu quero para tentar acertar esse número. Então até aqui foi o que aconteceu. Aí agora vem, eu vou entrar num loop agora de que ele vai me pedir assim. Ele vai me dizer o tanto de tentativas que eu tenho e ele vai pedir o meu chute. É isso que ele vai fazer para o usuário. Então ele vai sempre estar pedindo isso até eu acertar o número. Quando ele acertar esse número, ele vai sair desse loop, né? Então vamos para a lógica. Ele vai dizer assim, ó. Primeiro ele vai perguntar para o usuário, essa é a sua tentativa tanto de tantos. Então essa é a sua tentativa I do total de tentativas. E esse I, ele é baseado no total, ele tem que ser menor do que o número de tentativas. Então, vamos explicar o loop. Eu declarei uma variável, e enquanto esse número, ele vai começar sempre em 1, né? Eu tenho uma tentativa, então sempre em 1. Enquanto ele for menor do que o número total de tentativas, que é aquele total lá em cima que eu defini, né? Que vai ser o do switch case, né? Do nível. Ele vai continuar no loop, então ele vai incrementar sempre 1 e vai continuar até chegar no total de tentativas, no final. E aí ele vai perguntar para o usuário qual é o seu chute, e aí vai sempre ler, esse é o seu chute I, ou seja, esse primeiro Izinho aqui, de o total de tentativas, que é o que eu ainda tenho, né? Aí vai perguntar aqui embaixo,
Ele vai escanear o meu chute e vai dizer o número do meu chute, para me saber, para dar um valor retornar ao usuário de que ele já colocou aquele número ali, que o número funcionou. Aí começa a lógica. Se o chute ele for menor do que 0, então ele vai me printar que eu não posso chutar números negativos, porque o meu intervalo, eu não coloquei um intervalo negativo, então é sempre intervalo de números positivos. Então, se eu digitar um número menor que 0, ele vai pegar e vai desincrementar esse 1 que ele incrementou aqui, porque a gente acabou de dar uma passada nesse loop. Quando a gente entra nesse if, se eu tiver chutado aqui um número no chute, ele vai escanear o chute e vai ver que é menor que 0, então ele vai pegar e vai desincrementar essa variável. Então eu volto para a tentativa 1. É como se essa tentativa não contasse para o usuário. Então, aí ele vai entrar no loop, né? Se o último número que eu chutei for igual ao chute, ele vai dizer que eu não posso chutar o número 2 vezes. Isso, inclusive, é um dos exercícios que tem aqui. O número que tem aqui, ó. A quarta questão diz exatamente isso. Se o usuário jogar o mesmo número na sequência, eu tenho que avisar para ele que ele não pode jogar esse número na sequência. Então é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo, se o último número que ele jogou for igual ao chute que ele acabou de dar, que está armazenado lá, então ele não pode chutar 2 vezes. E aí ele vai exibir uma mensagem para o usuário. Você não pode chutar o mesmo número 2 vezes. Né? Porque eu não quero guardar ele todo num array, né? Eu vou guardar somente o último número e dizer que ele não pode chutar aquele mesmo número de novo, só isso. Não chutar o mesmo número na sequência, também para ele não perder o número de tentativa. Caso isso aconteça, ele também vai fazer a mesma coisa do chute 0. Ele vai desincrementar, é como se aquele chute não tivesse contado, certo? Ele vai, por exemplo, se eu estiver na tentativa 2 de 10, eu vou continuar na tentativa 2 de 10, porque esse menos vai fazer com que eu retroceda. E aí ele vai continuar o código. Então, mesmo que eu entre nesse loop do se eu conseguir chutar, ele vai sair. Então ele vai voltar lá pro começo. Então vamos lá. Se eu acertar o número, ele vai dizer o seguinte: parabéns, você acertou. E vai sair do loop. É isso. Então ele vai ficar, né, eu vou ficar no loop até que o número de tentativas que eu dei seja menor do que o número que eu selecionei lá em cima no total de tentativas. Ele vai ficar nessa. Então, se eu acertar, ele vai sair do loop. Então, sei lá, se eu tô na tentativa 3 de 20, acertei, ele vai sair do loop. É isso. Se não, se ele não acertou, então se ele não acertou ainda, então tem duas opções. Ou o chute vai ser menor, ou o chute vai ser maior. E aí eu tenho que exibir para o usuário se o chute vai ser maior ou menor. Porque se o número for igual, ele acertou e sai do loop. Então, não tem muito o que fazer. Então, vamos lá. Eu coloquei um else if. Então, se não, se o chute, se ele acertou, é isso. Se não, o chute vai ser menor do que o número secreto. Então, ele vai exibir pro usuário. Você chutou um número menor que o número secreto. Só para ele saber que que o número que ele chutou, que é o número secreto que a gente definiu por um número randômico lá em cima, e a gente vai igualar ele com o chute e ver se ele é maior ou menor. Então, é isso que ele está fazendo nessa lógica aqui. Aí depois, bom, se o chute não for menor, então o chute é maior. Então eu coloco um else e coloco que você chutou um número maior do que o número secreto. Porque se ele não é menor e não é igual, ele é maior. Então a lógica segue por esse caminho. Aí a gente precisa exibir para o usuário os pontos. Inclusive, eu tenho que colocar os pontos lá em cima para o usuário dizer que ele tem 1000 pontos. Eu acho que isso vai ser bem interessante. Então, qual é a lógica? Eu vou ter os meus pontos perdidos, que vai ser o chute menos o número secreto, dividido por 2. E aí eu vou fazer com que os pontos, meu total no final, sejam os meus pontos que eu tenho, menos os pontos perdidos. Então se eu tinha 1000 pontos, eu defini 1000 pontos, então ele vai perder esse total de pontos perdidos aqui, que vai ser o chute menos o número secreto. Tá bem aqui assim nessa lógica, se você prestar atenção aqui, dá pra entender legal. E aí, o outro loop aqui era um loop do while que eu tinha feito antes, né, na aula mesmo, só que a gente... eu coloquei entre comentários porque eu fiquei com pena de apagar. eu tenho pena de apagar essas coisas. Porque como eu tô aprendendo ainda, então eu acho interessante deixar isso aqui pra... Mesmo que eu ainda tenha, isso daqui pra mim ainda é uma outra possibilidade de fazer um outro loop, né? Que no caso seria outra repetição. Então eu deixo aqui porque eu acho legal, mas não faz parte do código. Então, ele vai fazer tudo isso, né? Vai ficar rodando até achar o número. E quando acabarem o número de tentativas, ou seja, se eu não acertar, ele vai dizer que eu perdi. Então é isso. E ele vai dizer o tanto de pontos que eu fiz, né? Depois que eu perdi.
E aí, na verdade, quando ele sair desse loop inteiro, né? Aí ele vai dizer, né? Que eu fiz tantos pontos. Mesmo se eu ganhar ou se eu perder, ele vai sair desse loop e vai dizer que eu terminei tudo isso, né? Aí, quando terminar tudo isso, existe mais uma coisa da atividade que ele me pediu aqui, ó, que é a terceira. Ao terminar a partida, ele tem que perguntar ao usuário se ele quer jogar novamente, né? Porque, gostei do jogo, achei interessante, quer jogar novamente? Pô, vou ter que... o jogo vai fechar e eu vou ter que abrir de novo o jogo? Não, então ele vai continuar no loop até o usuário não querer mais. Então, pra isso, a gente cria essa lógica aqui embaixo. A gente pergunta pro usuário se ele quer jogar novamente. Se ele digitar 1, é porque ele quer. Se ele digitar 2, é porque não. Então, eu vou escanear isso, que é o... Vou escanear e jogar na variável jogar novamente. Então, ele vai fazer esse loop todinho, enquanto jogar novamente não for igual a 1. Se eu digitar 2, então aqui vai ser vai ser diferente de 1, aí ele vai sair do loop, entendeu? Mas aqui, enquanto ele for 1, ele vai ficar jogando novamente. Então ele vai continuar executando esse código até terminar. E aí, quando ele não quiser mais jogar, ou seja, quando eu disser 2, ele vai sair desse loop de while, sair do jogo em si, e vai dizer obrigado por jogar, agradeço, e é isso. Aqui também daria pra gente colocar um ASCII art e tal, mas eu tentei colocar mas deu um bugzinho e eu preferi não colocar. Porque o jogo é mais pra aprender a lógica, exercitar esse negócio de função, a lógica de repetição, pra gente poder ter isso mais enraizado. Então eu acho que a proposta desse jogo aqui é isso, né? Não ser uma coisa mais graficamente bonita. O segundo jogo, que é da lista 4, que é o jogo da forca, aí sim ele vai ter uns incrementos gráficos, né? Que aí acho que seja melhor. Então vamos pra lista agora e vamos ver se todos os requisitos de incremento do jogo foram executados. Primeiro ele escolhe o número randômico, né? A pessoa pode escolher o intervalo, então tá aqui na função sRand. Tô adorando meu inglês agora. Que é essa função sRand, ele vai conseguir escolher o intervalo, né? Vou escanear os dois números, vou colocar ali, ele vai escolher o intervalo que ele quer. O segundo é colocar os números de tentativas como variáveis globais, então tá aqui em cima, né? No número define. O terceiro, quando terminar a partida, perguntar se ele quer jogar de novo, é exatamente essa lógica aqui do final, né? Enquanto eu pergunto se ele quer jogar, armazena essa variável e comparo ela com o final do loop. E aí no terceiro, aqui no quarto, né, é não deixar o usuário jogar na mesma não deixar o usuário colocar na mesma sequência, né? Então a quarta questão é isso, não deixar o usuário colocar na mesma sequência. Que foi inclusive inclusive tá bem aqui. Não deixar o usuário jogar na mesma sequência, para aquela lógica lá, né, de que se o último número for igual ao chute, ele vai sair, vai voltar pro começo do loop para poder, né, ele continuar. Ele não vai voltar pro começo, né, ele vai só desincrementar a tentativa e vai continuar pedindo ao usuário para que ele insira o valor diferente, né. Então é isso. Esse é o código funcionando. Vou jogar mais uma vez aqui porque eu adorei esse joguinho. É muito bom. Eu vou escolher agora um intervalo aqui entre 100 e 200. Aí eu vou agora colocar no médio. Tem 15 tentativas. Né? Ó, bem aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar 150. É maior. Então 125 é menor. 170 é maior. 165 é maior. Eu sou muito ruim nesse jogo, pelo amor de Deus. Então 155 é maior. Então 152 é maior. 151 maior. 150 também é maior. 149 145 130 126 127 129 128 Acertei no último. Então é isso, né? Mas enfim, né? Deu pra gente ver. Eu vou até sair aqui do jogo. Quer dizer que eu não quero mais jogar. E ele vai dizer obrigado por jogar. Então, obrigado por assistir aí. E é isso.